Vai. Então, eu tenho feito... Peraí. Eu tenho feito bullying com meus amigos, eu tenho feito uma campanha de realmente assédio e perseguição para tentar convencê-los a ler o Deus Oculto no Canto do Corner. Eu tentei convencer todos que parecem ter algum interesse por literatura, que leem frequentemente. Já consigo convencer 2 a lerem, dois já terminaram, um ainda está na metade e o outro ainda não começou a ler. Eu preciso, enfim, assediar mais ele, enviar mais ameaças de morte e tudo mais, para que ele crie vergonha na cara e leia o livro. Na verdade, o meu primeiro amigo que leu o livro por indicação minha é o JP, que está aqui comigo. Exato. E valeu a pena ter lido o livro? Eu estou certo em minha campanha de terror em prol dessa obra da literatura nacional ou não? Valeu muito a pena, inclusive porque eu sou uma das pessoas cujo tema do livro menos atrairia, porque eu não gosto de esporte, talvez muito menos de boxe. Acho que dentre as, por assim dizer, artes marciais, eu me interessaria mais por um Muay Thai, um Jiu-Jitsu da vida, até porque o tema de boxe é o mais, que a princípio é o mais batido, né? Já tem filme de boxe, já tem... Cara, tem filme, jogo, tem anime de boxe, série, tudo assim. E então, inclusive, tanto eu quanto você, nós meio que tivemos a Danúbio como uma grande surpresa ali, né, de uns tempos pra cá, né? A gente já sabia da existência há mais tempo, só que começamos a ler mais livros agora. Inclusive, numa das promoções, eu fui comprar vários livros deles, e o que eu tinha deixado de fora era justamente o Deus Oculto no Canto do Corner, apesar das várias recomendações, né, que eles estiveram fazendo por ter sido finalista, creio eu, do Prêmio Jabuti, né? Então a Danúbio esteve divulgando bastante esse livro. Sim, sim. Pra mim foi o contrário. Ninguém me indicou o livro. Começou quando na verdade, eu assinei o Kindle Unlimited e boa parte dos livros da Danúbio estão de graça no Kindle Unlimited. Eu assinei, eu fiz a assinatura do serviço para ler o livro do Alexandre Soares Silva, Férico Lore no Copacabana Palace. E aí eu aproveitei que eu já tinha lido desse livro, né? Depois que eu terminei, eu pensei, vou ver outros livros da editora, de outros autores que eu não conheço. E o que mais me chamou a atenção foi o Deus Oculto, justamente por se tratar de um livro sobre boxe, e boxe é uma coisa que me interessa bastante. Então eu baixei e o primeiro parágrafo já me deixou muito, muito empolgado. Eu comecei a ler, era um sábado à noite, eu já tinha compromisso, eu ia sair para encontrar uns amigos, mas eu pensei, se eu não tivesse que sair agora, eu compraria uma coca e passaria o resto da noite lendo. E aí no dia seguinte eu voltei para casa, li metade do livro, e aí no outro dia eu li a segunda metade do livro e eu terminei o livro todo em 2, 3 dias por aí. Inclusive, se você tivesse só me recomendado sem mandar esse primeiro parágrafo, eu acho que não teria pego para ler. O primeiro parágrafo, a primeira página do livro já começa com pedrada atrás de pedrada e já estabelece qual vai ser o tom do livro inteiro. Tanto do que vai ser dito, mas principalmente de como vai ser dito. Já mostra perfeitamente o temperamento do protagonista, né, do narrador. Ele é bem à la Nelson Rodrigues, no jeito que o protagonista fala, né, e narra a vida dele, basicamente, como treinador. E é impressionante como ele fala sempre desse mesmo jeito, extremamente marcado. Tipo, qualquer frase do livro solta, dá pra saber daria pra saber que é dele. O livro é extremamente consistente. Extremamente consistente. Na narrativa, na prosa. Parece que o autor sentou na cadeira, escreveu o livro inteiro e depois levantou e nem parou para ir no banheiro, do começo até o final. É extremamente consistente a prosa do livro, o jeito como as coisas são descritas, o linguajar do narrador. Incrivelmente ele consegue fazer isso. O linguajar sujo do narrador, inclusive. Incrivelmente ele consegue fazer isso sem ficar enfadonho. Porque a princípio, se o cara... Tipo, se você tá só andando na rua de noite, assim, num bar, e daí chega aqueles bêbados, assim, e falam de um jeito muito específico e vão contando mais ou menos sempre a mesma história, uma hora enche o saco. Mas nesse livro não, ele conseguiu manter isso, inclusive, às vezes repetindo as mesmas frases, assim, os mesmos tiques frasais, até o final, e
é realmente muito bom, assim, não... Ele consegue fazer Não isso de uma aborrece. forma realista, que parece que realmente é um personagem que poderia ter existido, um personagem extremamente verossímil. É um personagem que parece real. Sim, é um livro extremamente sonoro, assim, né? Você consegue ouvir Sim, a pessoa falando aquilo, o que inclusive é uma característica que é muito em falta hoje em dia, né? A própria sonoridade da língua, né? E... Cara, eu lembro que, fazer uma divergência aqui, eu lembro quando eu era adolescente, tava na moda aquele livro A Culpa é das Estrelas, e todo mundo tava lendo, e aí eu pensei pô, vou ver qual é desse aí, né? Vou ver se presta mesmo. E eu peguei o livro pra ler, eu li tipo umas 20 páginas, e eu não suportei continuar lendo de tão ridículos que eram os diálogos. Eu não consegui continuar lendo porque eu não conseguia imaginar pessoas falando aquelas coisas que estavam sendo ditas, assim. Eu ficava com vergonha alheia, eu me encolhia de vergonha alheia. E a falta de verossimilhança num livro é algo que pesa muito. Você vê um personagem falando algo, especialmente no livro que é na tua língua materna, né? Tu vê um personagem falando algo, tu não consegue imaginar uma pessoa real pronunciando aquelas palavras sem sentir vergonha alheia, é um negócio que pesa muito. E esse livro não tem isso at all, assim. Como eu falei, parece que é uma pessoa real escrevendo as coisas que ela viveu em primeira pessoa, né? Isso é até impressionante, porque o Milton Gustavo, né, o autor, esse é o primeiro livro dele e ele é advogado, né, criminalista, além de professor. Então, e ele está retratando uma pessoa que talvez talvez não por ser criminalista, não sei se ele tem muito contato com... Pode ser, Nelson Rodrigues mesmo era repórter criminal. Pois é, mas provavelmente o autor aqui, o autor fala de um jeito muito diferente do próprio personagem principal, né? Sim. E ele consegue retratar bem. Então, a prosa do livro ela tem a simplicidade de um áudio do WhatsApp. Assim. Parece que você está ouvindo um grande áudio do WhatsApp e ele faz isso de uma forma inteligente. Ele esconde por trás dessa prosa mais chula, por trás desse monte de palavrão, enfim, ele esconde algumas reflexões sociais muito interessantes que, se o cara lê desatento, acabam passando batido. Então, depois que eu li, eu fiquei impressionado com o livro, eu fui pesquisar sobre o autor, fui pesquisar especialmente para saber se tinham mais livros que eu poderia ler do autor. Fiquei decepcionado, descobri que não tem. Ele está escrevendo um agora, vai lançar esse ano, talvez. Mas enfim, eu fui pesquisar, eu fiquei impressionado de ver que ele era realmente professor universitário, assim, porque na minha cabeça eu tinha quase certeza que a pessoa que escreveu esse livro só poderia ser alguém muito parecido com o personagem principal. Só poderia ser um cara que teve uma vida parecida, ou, enfim, um cara que pelo menos fala de um jeito parecido. Pois é, e falando das críticas, né, que ele faz, um livro de esporte no Brasil eu acho que não poderia deixar de falar sobre o esporte no Brasil. Sim. Que é um tema que, a princípio, assim como a educação, seria algo extremamente clichê, né? Tipo, Não todo valoriza mundo o esporte. não valoriza o esporte, não dão dinheiro, não sei o quê. Mas o Milton Gustavo, que ele consegue abordar esses temas, eu acho que de uma forma bem refrescante, assim, de uma forma que eu não achei que soou clichê e que trouxe até uns pontos interessantes, que às vezes nas palavras pode parecer... Tipo, é claro que ele também concorda que o esporte no Brasil é muito pequeno, não sei o que, é desvalorizado, só que não é essa desvalorização igual a que as pessoas normalmente se referem. Porque um ponto que ele comenta no livro é que ele não gosta de como muitas vezes os atletas têm que se portar como mendigos, né? Pedindo dinheiro pro Estado, falando, ou nas reportagens do jornal, falando, nossa, como nós somos coitadinhos, como, olha aqui o nosso centro de treinamento caindo aos pedaços, não sei o que, precisava de mais dinheiro. E aqui o treinador ali do livro, que é o protagonista, que inclusive não tem nome, a gente chama ele de treinador, né? Ele vai justamente contra isso. Ele não quer reformar o banheiro dele. Logo no começo, assim, ele fala que a academia dele é um lixo, só que ele não quer reformar o banheiro, não quer fazer nada, justamente para não ficar... para não ter gente fresca, né? Ele fala Isso. que não atrair o público errado. Exato. Que não atrair o público errado e porque gente fresca nunca vai chegar à glória final, né? Nunca vai ser um campeão. Isso. O trecho das entrevistas que o protagonista dá para jornalistas e tal é sensacional.
Aí tem uma entrevista que ele fala, eu nem sei quem é o ministro do esporte. E aí depois ele descobre que o ministro do esporte era ninguém mais, ninguém menos que o Pelé na época, né? Então é engraçadíssimo. O livro em si é muito engraçado. Sim. Eu acho que essa é a principal coisa do livro. Assim, você vai ler... Tem alguns livros que são bons por causa... Às vezes são bem escritos, mas que às vezes não dão uma mensagem além. Não dão uma mensagem importante além do divertimento, né, do entretenimento. Tem alguns livros que têm uma mensagem interessante, só que às vezes são um porre para ler. Sim. Esse é um livro que certamente tem os dois, assim. O que brilha nele é justamente o divertimento, né? É um livro muito engraçado, que você vai devorando as páginas. E, para além disso, quando você for parar para pensar, porque não é algo que... Apesar dele comentar, né, o treinador comentar diretamente algumas coisas assim do esporte, como essa que eu falei do... A relação do brasileiro com o fracasso e o sucesso, Exato. A ambição... Apesar dele falar isso, ele não te esfrega na cara, assim, essas mensagens, né? É um negócio que o livro é tão divertido de ler que você não sente como se estivesse numa palestra. Sim, sim. A mensagem ela é sutil, ela tá lá para olhos que possam ver. Exato. Mas se tu quiser ler sem prestar atenção nisso, vai ser uma experiência divertidíssima igual. E depois, quando você vai parar para pensar no livro, é aí que você vai percebendo, assim, todas essas... Sim, sim. Tem coisas que o protagonista fala, que o treinador fala, que o Olavo já falou, né? Do brasileiro odiar o sucesso, né? O brasileiro tem por ídolos pessoas que foram fracassadas e o brasileiro só aceita gostar dessas pessoas porque no final da vida elas falharam. Então o brasileiro não se sente inferiorizado por causa delas. Enfim, a visão do narrador sobre o Brasil também é uma visão muito crua e muito realista. Um dos aspectos mais interessantes do livro, na verdade, é o panorama sociológico que o narrador dá da visão que ele tem sobre o Brasil. Sim. E agora, acho que falando disso, talvez não tenha como falar muito mais disso sem... Não tem para onde ir agora sem falar trechos reveladores da história. Então, eu acho que para quem não leu o livro, seria o ideal largar o podcast agora. Mas, para provocar o pessoal que está ouvindo isso aqui e porventura ainda não chegou a ler, eu acho que seria interessante você ler os 2 primeiros parágrafos, que foram os 2 primeiros parágrafos que eu li, que fizeram querer mergulhar de cabeça no livro e que eu mostrei para você e que te estimularam a ler o livro. Então, acho que seria bacana. O que você acha? Claro. Ok. Vamos ver aqui. Vamos lá. Capítulo 1, né? Muay Thai é esporte de maluqueiro. Aqui só treinamos lutadores segundo as regras do Marquês de Queensberry, senhora. Que negócio mais sem cabimento. Entrar na minha academia para perguntar se ensinamos a bater um tiro de meta com a cabeça dos outros. A gostosa se ofendeu e foi embora, levando o namorado fortão boiola. Patricinha como elas querem treinar Muay Thai porque engrossa as pernas e afina a cintura. Se eu começasse a receber esse tipo de gente aqui, logo teria que comprar um bebedouro e quem sabe até mandar ajeitar a descarga do banheiro. O sujeito ainda me olhou feio na saída, querendo se exibir pra franga. Viu ali um velhinho e imaginou que os seus braços inchados de água e pus lhe dariam dianteira num combate. Ele não aguentaria um soco meu, um soco de ex-campeão, com a mão dura como um casco de camelo. Não sei se camelo tem casco. Um soco meu e ele jamais seria bonito de novo, e eu passearia de camburão. Foram embora. Sensacional. Muito bom. Sensacional. Mas enfim, agora entrando na parte da conversa que é para os iniciados que leram a porra do livro. Ele começa o livro falando sobre algumas das pessoas que ele treinou e contando a história da trajetória dele com alguns dos seus alunos, né? Fala de um sujeito que era filho de um advogado. Ele tinha até algum talento, mas no final das contas ele acabou indo para a carreira da família porque ele era riquinho, né? Porque ele era riquinho, um cara riquinho nunca se dá bem no esporte como esse. O cara ele já tem a vida mais ou menos ganha e não vai se arriscar, levar soco na cara, apanhar, ficar com a cara deformada, ficar com lesão cerebral, para ganhar menos dinheiro do que ele ganharia trabalhando na firma do pai dele, né? Então ele trata sobre vários personagens até chegar no Zezão. E quando chega o Zezão, na verdade, quando estava lendo pela primeira vez,
eu pensei que seria só mais um desses personagens, que viriam outros alunos, né? Que trataria sobre outros alunos, e eu até torci pra ele terminar de falar logo sobre o Zezão. E só depois eu fui perceber, o livro inteiro é sobre o Zezão. Eu tive a mesma impressão. Mas faz muito sentido ter continuado com ele, porque tudo que ele reclamou daquele outro aluno, que era riquinho, que até tinha talento, só que não tinha a garra e não tinha a necessidade de vida mesmo, de continuar a fazer aquele esporte, tipo, ele teria outras opções. Então tudo que ele reclamou desse outro aluno era o oposto com o Zezão, né? O Zezão era um ferrado completo. Ele, inclusive, quando ele chegou depois de algumas aulas, o treinador percebeu que ele era todo bichado, inclusive, ele tinha... Ele foi comer bolacha recheada e ele ele não tinha bolacha recheada em casa, né? Sim. Aí ele, quando não tinha em casa, ele foi completamente esfomeado com umas bolachas, só que ele colocava várias bolachas na boca e meio que amassava elas no céu da boca, uma coisa estranha. Aí o professor falou, tá, mas o treinador falou, por que tu não mastiga elas normal? Ele falou, não, porque elas machucam o dente. Aí ele foi ver, os dentes do cara eram tudo podre. Exato. Aí ele era faminto, não tinha cama, deitava num papelão, assim, tinha pai e mãe, né, só que eram todos ferrados. E então ele não tinha mais realmente nada a fazer. E também, além disso, ele era burro, né? Vale lembrar que ele é extremamente feio. Extremamente feio. O monstro veio disso. Exato. Então o cara era pobre, burro, feio, mas tinha um talento. Um talento de boxeador. Sim. Então ele pega, né, o Zezão começa a treinar ele, vê que ele tem talento, inclusive vê que vai treinando ele e eventualmente os pais são contra, né? Eu acho que essa é a primeira... Acho que esse é o primeiro ponto que conecta com essa própria questão da desvalorização do esporte, né? Porque, obviamente, o pai e a mãe acham que ele nunca vai ter futuro, né? Assim como toda criança pobre quer ser jogador de futebol e, sei lá, menos de 1% delas consegue, eles acham que é a mesma coisa. Não, ele tem que estudar, né? E só assim ele vai ser alguém na vida. Isso que ele já tinha rodado, sei lá, 3, 4 vezes, né? Sim, sim. E os pais querem que ele faça um concurso para um banco, uma merda dessas. Exato. Só que aí o Zezão acaba sendo realmente muito bom, o treinador consegue convencer os pais dele. Depois contrata ele como CLT? Exato, o pai dele fala, né, não, meu filho só sai daqui empregado com CLT. Aí eu pago pra ele, tudo bem, eu pago pra ele vir pra cá. E aí esse ponto é muito interessante, na verdade, porque o Zezão, desde o começo, ele não mostra nenhum interesse em treinar, tipo, no que ele tá fazendo. Ele segue perfeitamente as ordens do treinador, só que ele não tem o sonho, não tem o desejo de ser campeão e nem mesmo vislumbrar, assim, sair da pobreza ou ter sucesso material. Tipo, o máximo do que ele quer no começo, dar uma casa melhor pra mãe, né? Ele quer ajudar a família. A ambição máxima da vida dele é essa. Exato. Então, faz muito sentido de quando ele é contratado CLT, o treinador fala, beleza, agora ele não é só mais um cara que vem aqui treinar, agora ele é meu empregado mesmo. Então, o treino é o trabalho dele, ele vai bater ponto no treino, entendeu? E eu acho que o resto da dinâmica, da trajetória inteira da carreira do Zezão, né, que é o apelidado de monstro, né? E posteriormente apelidado de Jungle Boy, apesar de nunca ter entrado no meio do mato, morar na parte mais urbana do país. Ele vai lutar nos Estados Unidos e começa a chamar ele de Jungle Boy só porque ele veio do Brasil. Mas, tipo, essa é a trajetória do resto inteiro da carreira dele. O Zezão nunca mais, ele nunca deixa de ter essa mentalidade, sei lá, de dar uma vida mais confortável para os pais, e eventualmente para ele mesmo, para ter uma mentalidade de querer ser vencedor, de perceber que ele realmente tem muito potencial. Ele tá lá lutando, tipo, na preliminar para disputar o título, coisa assim, e mesmo assim ele não tem sonho de ser campeão. Sim. E essa é a principal desgraça, né? Essa é a principal tristeza do treinador, né? Aí não sei se a gente já... Porque uma das maiores mágoas da vida do treinador é que ele quase chegou lá, né?
Ele chegou muito perto, ele foi campeão olímpico, e os trechos que o narrador fala mal... Ele foi campeão olímpico, né? Ele não foi campeão, né? Não, olímpico. Porque ele fala muito mal das Olimpíadas. Quem foi campeão? Treinador. Treinador, não sei. O Zezão foi, né? Tá. Ele foi campeão de alguma coisa. Acho que ele foi campeão olímpico. Sul-americano, não? Não, olímpico. Okay. Um dos trechos mais engraçados do livro é o narrador falando mal das Olimpíadas de boxe. Ele fala que é outro esporte completamente diferente, que é uma palhaçada. Exato. E ele menospreza muito as Olimpíadas. Tipo, pô, tu ganhar as Olimpíadas vai ser fichinha e vai ser por isso conseguir mais patrocínio e aparecer no jornal, sabe? Sim. E essa foi a primeira vitória, né, do Monstro, vitória importante, assim. Inclusive ele deu... Fora as vitórias que ele teve em outras academias, que eles viajaram para outra academia pra lutar e tal. Sim. Mas... Aí depois, se me lembro bem, só depois disso que a galera lá que os pais e coisa assim, tipo, botaram fé, né? Sim, botaram fé no negócio. E toda a oportunidade que ele tinha de agradecer na frente da mídia, falar, não, obrigado minha família que sempre acreditou em mim e tal, e o treinador ficava pensando, pô, acreditou porra nenhuma, tá ligado? Exato. Eu tive que quase forçar ele a treinar. Então, esse é um ponto que está presente no livro inteiro, né? Que é as interações com a mídia, né? As interações com a mídia. Que são sempre interações, tipo, falsas, assim. O treinador, ele nunca quer falar nada, né? Tem muitas vezes que ele... tem vários campeonatos ali que ele narra que ele não fala nada na mídia, ele fala... Tipo, outras pessoas falam e ele não fala nada, porque ele não procura isso. Mas mesmo quando procuram ele para responder alguma coisa, ele não bota máscara nenhuma para falar, né? Sim. Tem o que você já comentou, assim, de que ele nem sabia que era o ministro da Cultura. Ministro do Esporte? O ministro do Esporte. Dentre outras coisas, né? Ele fala mal, acho que ele fala mal da Olimpíada também. Ele não tem filtro nenhum, basicamente. Quando pergunto pra ele, você não é uma grande novidade pro esporte, um rapaz pobre da periferia que não teve educação, ganhar um campeonato de boxe? Ele fala, pô, estranho seria se fosse o contrário, né? Boxe, só quem ganha é o pessoal mais fudido, é mexicano, é negro, pobre, é russo. É só o pessoal que não tinha mais nada na vida dentro do boxe que consegue ganhar. A gente que é feio o suficiente que não importa quanta porrada tome na cara, não vai ficar pior, né? Isso. Ainda sobre a parte da mentalidade do Zezão, o professor José Munir Nasser, ele, numa das apresentações do Viagens pelo Mundo da Literatura, se não me engano, mas enfim, numa das aulas do professor José Munir Nasser, ele fala sobre a ambição e o poder nos personagens da literatura, né? Ele fala que tem personagens com muita ambição e pouca ambição, e com muito poder e pouco poder. O Zezão, ele é um personagem com pouquíssima ambição, zero ambição, na verdade, e muito poder, dá pra você dizer? Eventualmente fica com bastante poder, né? Ele fica rico, efetivamente, né? Sim. Ele é levado às suas pelo treinador e, eventualmente, ele chegou num patamar que, se ele quisesse, ele poderia dispensar o treinador e contratar outro. Inclusive, tem uma cena, né, específica que eles estão arranjando um contrato, eles já foram para os Estados Unidos, já ganharam a Olimpíada, estão se mostrando bem também nas outras competições, né, não olímpicas, né, no boxe de verdade. No boxe de verdade. E tem um figurão ali, né, que vai e tenta vai lá oferecendo, né, naquela conversa meio mole, né, oferecendo um lugar melhor para treinar e tudo isso, uma staff, né, e eventualmente quando eles vão assinar um contrato, ele quer escantear o treinador, né, ele quer, tipo, não, vem treinar com os meus caras. E aí Você, inclusive, você vai ter isso, aquilo, inclusive, você pode até pegar um treinador melhor. Exato. E aí o treinador, obviamente, está presente na conversa, ele só fica quieto, assim, e o Zezão vai lá e hesita, né, ele para um momento, para pensar, assim. No final ele decide continuar com o treinador, né, e aí eles fazem um contrato que é meio a meio, né? Eles vão utilizar as instalações, coisa assim, assinam um contrato efetivamente, só que o treinador continua como treinador, né? E daí isso já encaixa em outro ponto, né? Do porquê ele escolheu isso, né? Porque ele escolheu ficar com o treinador. Ele vê efetivamente como uma figura paterna, né? Ele nunca fala isso diretamente para o treinador, mas a namorada dele, né? Fala isso pro treinador, que o Zezão vê ele como pai. Sim. E no final do livro, né, depois quando ele já tá... quando ele já abandonou isso, quando o Zezão já abandona o esporte,
ele tenta contatar, né? Tenta e o treinador nunca responde as ligações, sempre fala que não tá. Exato. E vai desviando até que efetivamente, um certo dia ele se encontra no mercado, por acaso. E o Zezão vai falar, não, tentei entrar em contato contigo e tal, pô, eu queria conversar com o senhor e papapá. E o treinador fala que, na verdade, não, ele que estava evitando o contato. Eu não queria conversar contigo. Então ele tem esse apego à pessoa do treinador, mas ele em momento nenhum consegue ver o sonho, né? Sim. Não consegue compartilhar do sonho dele, que é se tornar campeão, né? E aí, é claro, a gente falou que no final do livro ele abandona o esporte e abandona depois de, não sei se vamos chutar um número mais de 5, né? Tentativas de disputar o cinturão mundial, né? E em todas as tentativas de disputar o cinturão, ele se machuca antes ou perde, né? De um jeito totalmente trapalhões. Totalmente trapalhões. A primeira é a mais bizarra, que ele que ele tem um acidente, né? Enquanto estava praticando adultério com a esposa daquele figurão que patrocinou eles, né? Exato. Literalmente na noite anterior ele tá, além de fazendo essa burrada com o maior patrocinador deles, ele ainda se machuca e não consegue lutar no dia seguinte. Se machuca no processo porque a perua da mulher do cara estava usando unha postiça. Exato. Enfim. E todas as outras também são burradas. Ele deixa cair um negócio no pé. Detalhe que o Zezão era casado nessa altura. Era casado com a gringa ainda? Era pelo menos noivo, sim. Sim. Isso. E... Pois é, depois a gringa briga com ele porque não quer que ele... Acha muito perigosa a luta, aí ele deixa cair um negócio no pé, um perfume, né? Deixa cair um perfume no pé e não consegue lutar. E isso várias vezes, né? E é muito interessante, né, que o treinador ele tinha esse ressentimento de não ter conseguido ser campeão e por isso estava treinando, né? Se ele mesmo não consegue ser campeão, vou treinar né? Só que o treinador não... Porque o sonho do treinador era treinar um campeão. Ele mantinha a academia, ele treinava os gordinhos que queriam aprender a lutar, as gordas que tinham esperança de emagrecer e conseguir um namorado até o verão. Exato, treinava desde o pessoal que ele até fala no começo das páginas, né? A partir dos anos 90 parece que ser gordo ficou mais feio do que roubar. Então ele treinava esse pessoal mais casual, só que o que ele queria mesmo, no âmago do coração dele, era achar alguém que pudesse conquistar, ser o caminho dele pra glória. Sim. Ele precisava de alguém muito foda que ele pudesse treinar e a pessoa seria o campeão, e aí, eu não fui campeão mundial, mas esse meu aluno foi. Sim, até porque, exato, na época dele ele não foi campeão mundial, justamente porque ele fez uma burrada dessas, né? Ele saiu pra beber na noite anterior a disputa do título e ele entrou numa briga de bar e quebrou a mão. Com mexicanos que, segundo o narrador, são descendentes de índio, portanto têm ossos muito duros. As cucarachas. E nisso, só que aí vem outro ponto interessante, né? Mesmo assim, ele vai lá e luta no dia seguinte, com a mão toda quebrada. Ele segura a dor e continua dando o máximo dele, porque ele, desde aquela época, queria ser campeão. Só que acaba perdendo por causa disso. Já o Zezão, eu acho que tem pelo menos uma luta que ele efetivamente faz, né? Consegue participar, só que acaba perdendo. Mas, se me lembro bem, né? Mas todas as outras ele desiste, né? Ele não pensa, nunca passa na cabeça dele de tipo, putz, caiu um vidro de perfume no meu pé. Vou segurar e vou tentar lutar mesmo assim, né? Sim. Porque ele não tem essa gana. Ele tá... Não é a coisa mais importante da vida dele, afinal. Exato. Ele tem um horizonte de coisas que são muito mais importantes para ele. Principalmente a aprovação social. Esse ponto que eu queria chegar. O Zezão, ele é extremamente carente. Ele é uma criança, em corpo de adulto, basicamente. Eu acho que daria para encaixar a questão das camadas da personalidade do Olavo de Carvalho no meio disso. E o Zezão, ele é completamente infantilizado, assim. Ele tem o caso, por exemplo, do Russo, que o Russo não lutava, ele ia enfrentar um oponente que era um russo lá, todo tatuado, todo mal encarado, papapá. O Russo não lutava bosta nenhuma, só que ele era um cara muito mala, assim, um cara que arrumava briga em bar, que arrumava confusão, que xingou o Zezão algumas vezes, e o Zezão tava cagado de medo de lutar com ele.
porque ele tinha aquela coisa, pô, esse cara não gosta de mim, esse cara vai querer me fazer mal e tal. E em outra ocasião ele foi lutar contra um cara muito mais capaz, um cara muito mais competente, só que pelo fato do cara ser gente boa, às vezes não teve medo nenhum dele, sendo que ele era muito mais perigoso. Justamente porque ele tem essa coisa quase infantil de querer que as pessoas gostem dele o tempo todo. Até depois dele alcançar sucesso, até depois dele conseguir se chegar no ápice da carreira dele, a coisa que ele mais quer ainda é conquistar a guriazinha que estudava com ele na escola, o amorzinho dele da época da adolescência, que inclusive é casada, porra. Exatamente, e essa é a faca de dois gumes dessa personalidade dele, porque essa inocência dele, por um lado, faz ele ser um trabalhador, né, muito bom. Ele sempre segue, durante o treino, ele sempre segue à risca o que o treinador manda. Sim. Ele realmente é esforçado, ele, tipo, sempre se esforça nas lutas e tudo mais, só que é puramente por um senso de obediência, como a criança... Subserviente, como a criança obedecendo o pai, assim. Fora disso, no começo nem tanto porque ele é criança, mas ele vai cada vez pegando por causa talvez dessa inocência, ele vai caindo nesses pecados, né? Nessa malícia, assim, tipo, ele não consegue esquecer da menininha casada, da menininha da infância que ele gostava, que hoje é casada. Então ele tá lá casado, deixa a mulher dele conversando com um treinador e vai lá, rouba o carro do treinador e vai comer a outra, assim. Inclusive tem a cenas da conversa da mulher do Zezão com o treinador, que ela não entendia português. Aí o treinador ia lá e desabafava com ela e tudo mais, e ela ficava olhando pra ele com uma cara como se estivesse entendendo tudo. Sim. E aí, eventualmente ela aprendeu o português e aí agora eu não queria mais conversar com ela. Era legal conversar com ela quando ela não me entendia. Exato. Agora ela sabe o que eu tô falando, não tem mais graça. O treinador sempre foi ele a todo momento uma figura muito isolada, né? Sempre que eles vão pro bar, depois de uma vitória, coisa assim, ele é o primeiro a sair. E ele, nesse sentido, é o oposto do Zezão e dos próprios dois outros auxiliares que ele tem. O Chicletinho e o Terracota. Terracota, exato. Tá, vamos falar um pouco sobre a personalidade do treinador. Ele é meio que um monge. Exatamente, como eu estava dizendo, o Zezão, junto com ali o Terracota, coisa assim, ele vai cada vez caindo mais em boemia, ele compra roupa de marca, ele compra relógio, tudo aquilo, compra uma casa. Ele vai pros bares, vai, sei lá, deve ir em puteiro também. Sim. Sai fazendo o diabo. O treinador, ele está 100%, a vida inteira dele é focada em fazer um campeão. Então, ele é um monge, como você disse, ele extremamente asceta. Ele sempre sai do bar antes de todo mundo. Ele não come puta, inclusive ele fala que ele casa com a mulher dele justamente para não ter mais esse trabalho, né, de ter que ficar procurando tipo, mulher ou coisa assim, né. Então, tipo, ele nem... A mulher dele é infértil, inclusive, né? Sim. Então, tipo, ele fala, tipo, melhor ainda, eu nem tenho mais... não, é um problema menos na minha vida. É uma obrigação que o homem tem de ter filho e eu não preciso cumprir com essa obrigação. Porque a mulher que eu escolhi, infelizmente, é infértil. Então... Exato. Mas, inclusive, a questão do casamento, né? Tem parte do livro que tá tendo uma crise dentro da casa dele e a mulher tava reclamando de várias coisas, mas ele nem sabe do que a mulher tá reclamando. Ele nem presta atenção no que ela fala. E, eventualmente, o problema se resolve sozinho e ele nem chegou a tomar conhecimento do que o problema se tratava para começo de conversa. Exato. Ele é um cara extremamente estoico, né? Sim. E, ao mesmo tempo, você vai vendo a evolução, assim, do Zezão comprando coisa assim, e a vida do treinador nunca muda. Não. Ele nunca fala um momento, tipo, de uma coisa que ele comprou ou de um hábito que ele, Tem um Monza, que ele mudou. né? Uma hora ele não, compra... Monza? Que carro o que Monza. ele compra? É um carro. Ele tinha um Monza no Brasil. Aí ele, quando está lá na casa do figurão, né? Sim. O figurão tá mostrando a coleção de carros dele, não sei o quê. Uma hora ele vai olhando e vê um Monza. Aí ele fala, pô, eu quero comprar isso aqui. Não era nem o figurão. O figurão fala, não, isso aqui não é meu, é do meu empregado aqui. Aí ele vai lá e compra do empregado por um valor muito maior do que o dobro do preço que Sim, valia. O empregado meio que
tenta dar uma negociada e tal, o treinador não tá afim de negociar, vai lá, paga o valor que o empregado tá pedindo, o empregado volta pra cozinha e ele ouve os outros empregados rindo. Exato. E é a única coisa que ele compra, que é porque é o mesmo modelo do carro que ele tem lá no Brasil, assim. Mais cuidado, assim, mais Era mais bem cuidado. conservado. E mesmo lá no final, né? Lá no final do livro, quando já acabou a carreira do Zezão, tem uma parte que ele conta um pouco da rotina dele em casa, né? E é aquele negócio, pô, ele acorda cedo, come, tipo, ovos com bacon, dá comida pro cachorro, tipo, vai lavar não sei o que, vai treinar. E é isso, assim, ele é um tiozão, assim, tá morando lá, tranquilão. Ele provavelmente já é muito rico, porque ele, depois do Zezão, era o cara que mais recebia dinheiro das vitórias todas. E, cara, ele simplesmente deixa na conta e não faz absolutamente nada, assim. Tem uma parte que ele cogita comprar uma casa nos Estados Unidos. Exato. E ele não cogita por quê? Ele desiste de ideia por quê? Porque ele tava andando na rua, bebendo uma cerveja, e aí a polícia chega e pega ele do nada e ele descobre aí que é crime beber cerveja na rua. Enquanto ele tem pessoas no bairro dele que fumam maconha no quintal e não dá nada. Aí ele pensa, pô, esse país na verdade não é tão bom como eu tava pensando, esse país é uma bosta. Exato. Eu não posso tomar uma cerveja na rua e o pessoal fuma maconha no quintal. E aí ele começa a tomar cerveja escondida dentro de casa, porque ele tem medo da polícia ver ele tomando cerveja na janela. Ele fecha a cortina, assim, ele fica olhando pra ver se tem uma viatura. Sim. Mas é isso, assim, tipo, ele é sempre a mesma pessoa, ele não é corrompido pelo dinheiro, né? Esse é o ponto. Tanto é que ele largou o Zezão, eventualmente. Ele podia continuar ordenhando a vaca né? Ele podia continuar tirando vantagem do Zezão por tempo ilimitado, mas eventualmente, quando ele viu que o Zezão não ia tentar o título de campeão, ele falou, tá, vou voltar pro Brasil. Até porque ele ficou extremamente decepcionado, né, com o Zezão, porque ele sempre foi a voz da razão ali no grupo, né? Ele queria transmitir um pouco desse asceticismo pros outros. Então ele sempre falava pro Zezão, cara, não vai beber, tipo, beleza, vocês podem ir, mas amanhã vocês vão ter que treinar, então não deixa ele beber muito. Sim. Ele sempre é a voz da consciência. Quando ele tá lá traindo a esposa, ele fala, cara, para com isso, não sei o que, larga essa mulher. Ele é sempre a voz da consciência pro monstro, né? Mas nunca funciona, né? Não. E ele mesmo sabe das limitações que os próprios conselhos têm. Ele sabe, tipo, não adianta eu falar para eles não beberem, então eu falo que eu lembro que eles precisam treinar amanhã. Mas ele se limita a isso, porque ele sabe que não adianta tentar ir além disso. Exato. E talvez eu acho que com tudo isso que nós dissemos, já dá para entender pelo menos qual é uma interpretação minha do livro, né? Aqui no começo, no prefácio, tem uma breve crítica aqui do Cristiano Galvão, que ele comenta um pouco da escrita e tudo mais, só que aí ele tenta dar uma resposta ao título do livro, né? Que é O Deus Oculto no Canto do Corner, né? Então, ele traz à tona, né? Bom, quem é esse Deus oculto, né? E ele até elocubra ali, faz uma análise interessante, dizendo de uma certa trindade entre o treinador, o Zezão e mais alguma terceira entidade ali, né? Mas eu pelo menos vejo uma forma mais simples, que assim como no retrato de Dorian Gray, lá você tem o personagem principal ali, no caso o personagem principal é o Dorian Gray, e você tem essa outra figura que é o Lord Henry, que ele, na história do Dorian Gray, é como se fosse o demônio. Ele vai lá e tá toda hora... O Dorian Gray no começo ele é inocente, o Lord Henry introduz ele na alta sociedade vitoriana e basicamente corrompe ele, faz ele perceber a própria beleza, faz ele ter esse desejo de é verdade, ele corrompe o Dorian Gray através do pecado da vaidade, né? O primeiro pecado que ele coloca na cuca do Dorian Gray é a vaidade, e através da vaidade vão chegando todos os outros. Exato, logo no primeiro capítulo ele faz o Dorian perceber a própria beleza e todo o poder que vem através disso, e é nisso que, ao olhar o retrato que foi pintado dele, né? Ele
consegue ver essa beleza, lembra que vai perdê-la, então faz o desejo, tipo, eu queria que essa pintura envelhecesse enquanto eu ficasse intacto para sempre. Sim. E faz o pacto, né? E ao longo do livro, o Lord Henry continua sendo uma figura diabólica, né? Na vida do Dorian, né? Sempre empurrando ele mais para baixo, dando maus conselhos. Só que, ao mesmo tempo, se você for tirar o foco da vida do Dorian Gray e olhar para o Lord Henry, cuja vida é de certa forma explicada ao longo do livro, você vê que, apesar de tudo que ele fala, ele não age completamente, ele não segue completamente os próprios conselhos. Então, ele não cai tão baixo quanto o Dorian. Exato. No final, o Lord Henry ele é um cara que fala para todo mundo fazer... enfim, ele prega uma espécie de um absurdismo moral, ele fala coisas absurdas, só que a vida dele é bem normal. Né? Uhum. Ele tá sempre... Ele é convidado para jantares da alta sociedade e tudo mais, justamente para entreter o pessoal falando absurdos, que todo mundo fica impressionado, mas a vida dele não tem nada de absurdo, a vida dele não tem nada de profundamente imoral, né? Ele tem uma esposa, ele... Enfim, toda vez que ele aparece, ele tá conversando com alguém em algum evento social, sabe? Então, exato. Ele não faz nada de excepcionalmente mal no livro que nos dê a entender que ele vive aquilo que ele pratica. A princípio, ele é só um personagem que fala para os outros fazerem merda, só que ninguém leva ele a sério. A pessoa acha engraçado, o pessoal acha curioso. Exato. Então, nesse sentido, as ações dele foram, né, incentivadas ali, né, diabolicamente. Então, ele, para o Dorian, ele acaba sendo uma figura demoníaca, só que ele em si não necessariamente o é. Já aqui no Desoco do Canto do Corner é justamente o inverso. Na minha visão, o personagem principal, né, o treinador, nós estamos sempre vendo o ponto de vista dele. Então a gente vê, sei lá, todos os palavrões que ele fala, às vezes alguns erros, né, de julgamento e alguns erros da personalidade dele. Só que se nós fôssemos ver o ponto de vista do próprio Zezão, cara, tudo que o treinador foi um milagre na vida dele. Sim. Porque tirou ele de uma situação difícil. Inclusive, teve exatamente nesse momento que ele estava começando a ser treinado, ele teve um sonho bem específico, né, em que ele via, né, uma luz no fundo, que há quase uma aparição meio angélica, assim, que ele teve numa noite quando ele estava com fome tentando dormir, assim. E logo depois ele foi acolhido ali pelo treinador e saiu da miséria, né? Então, além dessa parte da condição material, que é ajudada pelo treinador, o treinador está toda hora querendo transmitir essa vontade de ser campeão para o Zezão. Ele quer transmitir para ele a importância da missão que eles estão tendo, da glória que vai ter no final de tudo isso, e não as vantagens materiais e coisas assim. Ele está toda hora falando para ele, tentando indicar para ele um bom caminho. Sim. Então, para mim, justamente, o treinador é esse deus que fica no canto do corner tentando auxiliar o Zezão. Inclusive, esse ser campeão pode ser até interpretado alegoricamente como a glória eterna, né? Ele está tentando... Porque, inclusive, a princípio, por exemplo, você pode, no mundo real, né, você pode ter um campeão que tem vários pecados, né? Inclusive, é o mais comum, né? Você vê, tipo, grandes jogadores de futebol que a vida deles é toda zoada e coisa assim. Só que, curiosamente, como a gente comentou antes, todas as vezes em que o Zezão falha em ser campeão, normalmente está associado a uma coisa que ele fazia fora do ambiente de treinamento, que era um pecado. Então, ou ele estava traindo a namorada dele e com adultério lá de não sei quem, ou ele estava, tipo, brigando com a esposa. E sempre é por causa de um desses motivos idiotas que teriam sido evitados caso na vida extra-treino ele tivesse seguido os conselhos do treinador, né? Então, isso eu acho que é algo que não fica, como a gente disse lá no começo, né?
Nenhum desses temas que a gente está comentando ficam escrachados no livro. Não. O treinador ele até comenta que parece que depois desses vários eventos que impediram ele de concorrer ao título final, o treinador comenta que parece que teve algo que impediu, realmente. Porque não é possível tantas vezes consecutivas ter sido só coincidência. Parece que algo evitou que ele subisse naquele ringue para fazer a sua luta final, a luta principal da carreira dele. Então parece que uma força exterior meio que relegou ele a um certo tipo de mediocridade bem sucedida. Exato. E no final tem essa discussão que eu já mencionei no mercado, que mostra basicamente onde cada um terminou. O treinador terminou na sua vida razoavelmente confortável e estável, mas também completamente ascética e meio espartana, de acordar todo dia cedo, treinar todo dia. Ele menciona que é seco igual um pau e que poderia bater no Zezão a hora que quisesse. E o Zezão terminou gordo, rico, participando de programas de auditório, indo no Faustão, sei lá, enfim, virando uma figura de entretenimento. E virando... e no final ele abraça toda a mediocridade que a mídia brasileira, né, e o público exigiam dele, de certa forma, né? Outra crítica dessa do livro é que o público não quer... O público quer um campeão, ou um semi-campeão, assim, que abaixa a cabeça, assim, né? O povo brasileiro, tipo, ele não aguenta ver uma pessoa que tem a noção da própria qualidade, assim, né? Do próprio talento, né? Então, ele não gosta de ver uma pessoa com o nariz empinado e coisa assim. É outro dos temas do livro. Tem várias análises muito interessantes que ele faz sobre a mentalidade do brasileiro, sobre o Brasil em si, né? Até a parte política dá para levar, mas ele nunca é político em nenhum momento do livro em si. Não dá nem para saber qual a posição política do Dr. Solende, eu acho. Eu também concordo. Mas, como a gente já falou, ele traz todos esses temas, ele traz o cenário onde esses temas se desenrolam e ele não esfrega os temas na sua cara, você se diverte lendo o livro e tem a liberdade de, por conta própria, pensar sobre todos esses aspectos da história, dos personagens, todo esse desenvolvimento. Os personagens são todos muito verossímeis, são todos parecidos com pessoas que a gente conhece na vida real, pessoas que a gente convive no dia a dia, e os acontecimentos também são muito verossímeis. Se fosse... Enfim, eu não duvidaria que histórias assim já se desenrolaram, ou se ao final do livro aparecesse uma nota dizendo que é baseado em fatos reais, eu também não duvidaria que fosse verdade, sabe? Esse é o nível de verossimilhança que eu acredito que ele traz no livro. Então, é isso. Mais um ótimo livro da editora Danúbio. Mais um ponto. O livro foi publicado em 2023 por um autor que ainda está vivo. Ele está escrevendo o segundo livro dele agora. Esse foi o primeiro livro dele. Então, a literatura brasileira viva e respirando na nossa frente. É um autor que escreveu um livro ótimo. O próximo livro que ele tá para lançar, espero que seja tão bom quanto. E que a gente está podendo acompanhar essa trajetória diante dos nossos olhos. Então, o pessoal sempre reclama muito da cultura no Brasil e, enfim, da literatura. E o Olavo mesmo falava que existe uma certa função social que deve ser exercida pelos escritores. No Brasil a gente não tem escritores tão bons ou uma quantidade tão grande de autores para falar sobre esses temas. E agora aparentemente está surgindo, né, não só o Milton Gustavo, mas outros autores que a gente conheceu através da Danúbio, que estão aparecendo aí. Então é uma oportunidade muito interessante de acompanhar de perto um fenômeno que está acontecendo hoje e que tem sido muito aguardado, assim, um fenômeno realmente muito positivo no Brasil. Inclusive, já abordando esses aspectos, assim, hoje em dia a gente tem um preconceito, né? As pessoas têm um preconceito muito grande com certas literaturas e também com coisas contemporâneas, com todo esse hype, assim, de estudos clássicos, de não sei o quê. Poderia se questionar, né? Para que ler um livro que não foi testado pelo tempo e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu normalmente tenderia a ir muito justamente por esse lado, né? Eu não leio nenhum livro, eu realmente não leio nenhum livro recente, normalmente, só leio coisas, por assim dizer,
clássicas. Mesmo nos filmes, eu sempre torço o nariz quando vou ver um filme lançado depois de 2000, assim. Mas isso aqui foi... Eu comecei como uma exceção, né, de ler esses livros da Danúbio, só para dar uma olhada. E hoje em dia não é mais uma exceção, assim. Eu creio que já comprei vários livros da editora, todos eles eu gostei de todos deles. E acho que é quase não é mais uma exceçãozinha, sabe? Acho que é quase um dever agora que a gente tem de acompanhar esse cenário da literatura brasileira. Assim, não é só de... Infelizmente ou felizmente, não é só do passado que a gente vive, né? Sim, sim. O autor não precisa morrer e esperar 100 anos depois da própria morte para se tornar bom. Existem autores vivos hoje, hein? Exato. É isso. Muito bem, esse foi o Glauber Indica sobre o livro Deus Oculto no Canto do Corner. Futuramente talvez a gente comente sobre outros livros da editora Danúbio. Eu sou o Glauber. Sou o JP. E muito obrigado por ouvir.